Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de julho de 2022, e nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática Mediúnica, do nosso irmão Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 3, que trata do animismo. E hoje nós vamos estudar o item 5, que fala sobre a fraude e o automatismo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós vamos fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma oportunidade de aprendizado. Te rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça e que todos nós possamos, Senhor, crescer em sabedoria, crescer em amor, mas, acima de tudo, nos colocarmos como trabalhadores da Tua seara, Senhor. Sê conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Então, estamos todos aqui. Continua deixa eu ver. Eu não estou vendo ninguém. Está vendo algum probleminha aqui? Agora que eu tô vendo vocês. Né? Agora que eu estou vendo vocês. Melhorou assim. Né? Nós temos aí a Márcia, a Ana. Vamos dar início ao nosso estudo. Bem, nós estamos no capítulo 3, né? Item 5, que trata sobre a fraude e o automatismo. Então, nós vamos continuar a leitura desse item 5. Na verdade, nós vamos iniciar a leitura do item 5. E ele começa assim: entendo à vista da experiência pessoal, em cerca de 2 décadas, no trato constante com a prática mediúnica. Então, ele está falando aqui, o Hermínio de Miranda, que ele tem 20 anos de experiência com a prática mediúnica. E por ter 20 anos, ele já tem uma boa bagagem, né? Uma boa experiência. E ele diz assim, como ele disse, entendo, à vista da experiência pessoal, em cerca de 2 décadas no trato constante com a prática mediúnica, que é possível realizar um bom trabalho saneador nas possíveis interferências, não, porém, pela condenação sumária e áspera do médium. Então, pela experiência dele, ele acredita que ele pode auxiliar na resolução da questão do animismo, né? Tirar as dúvidas, explicar como esse animismo se processa, sem precisar condenar o médium, porque muita gente sabe que o médium muitas vezes é muito condenado pela prática anímica, porque muita gente não entende, muita gente considera o animismo uma mistificação e acaba condenando o médium. E ele mostra que é possível, né, realizar um bom trabalho, tirando aqueles vícios, né, da prática mediúnica, até de algumas coisas envolvendo o animismo, com muito cuidado. E ele diz aqui, se o médium for comprovadamente um médium fraudador, precisará ser tratado com certa energia. Então, se ele realmente for um médium que gosta de mistificar, de inventar as coisas, aí sim você poderá tratá-lo com certa energia. Nunca, porém, com rudeza ou agressividade. Aquele detalhe. Assim, Oi? Aí, nesse caso, é o caráter do médium? Pode ser. Pode ser um médium vaidoso, pode ser um médium que gosta de que as pessoas prestem atenção a ele, mas ele... tá. Isso, eu acho que o que ele está falando aqui, na realidade, serve para tudo. Vamos dizer, por exemplo,
que você conheça uma pessoa que está fazendo algo errado. Você pode chamar a atenção da pessoa com uma certa energia, mas nunca com rudez ou agressividade. Entendeu? Então, eu acho que isso serve para tudo. Não é porque alguém está fazendo algo que não é certo que você vai ter que chegar partindo para cima dela com agressividade. Você pode usar de energia, chamar atenção, dizer que aquilo não é certo, mas manter a educação. Se você parte para cima da pessoa, xingando, com rudeza, com agressividade, você corre o risco de ser agredido. Entendeu? E a pessoa, muitas vezes, por ter sido tratada com agressividade, ela pode também não dar atenção ao que você está falando e responder com agressividade. Eu me lembro que há muitos anos, eu devia ter uns 20, 21 anos, eu trabalhei numa empresa que era especializada em montagem de móveis. Então, eu era secretária dessa empresa e eu tinha sob meu comando vários montadores de móveis. Você comprava um móvel desmontado, um guarda-roupa, um dormitório, e você não chama o montador para montar? Ele vai lá, monta tudo mais. Nessa minha empresa, ela ficava ali no centro da cidade, perto da Central do Brasil. Ela contratava muito, ela tinha um vínculo com um presídio Frei Caneca, que tinha ali. Hoje ele não existe mais, ele foi demolido. E muitos montadores dessa empresa eram ex-presidiários, que depois saíram da presídio, iam arrumar um emprego, tentar um emprego, aquela coisa toda. Então, muitos desses homens trabalhavam lá, nessa empresa, fazendo montagem de móveis. Quando eu cheguei nessa empresa, eu percebi que a pessoa que ocupava o meu lugar, quer dizer, que estava responsável por esses montadores, quando eles chegavam lá e faziam qualquer besteirinha, ou qualquer besteira grande, ela destratava aqueles homens. Até falava certas coisas que eu ficava até olhando assim, eu disse, meu Deus do céu. Aí, passado um tempo, ela saiu, eu assumi o lugar dela. E uma coisa que eu sempre tive muito cuidado foi no tratar das pessoas. Então, quando algum deles tinha feito algo que não era bom, né? O que eu fazia? Eu chamava ele, vem cá, fulano, vamos conversar. Aí eu tinha uma salinha, eles entravam, eu fechava a porta, porque tinha muito esse negócio do pessoal que está lá fora, que ele sabia o que ela está falando com ele, sabe aquela coisa? E eu, senta aí, ele sentava, eu e ele, porta fechada, e eu baixava o tom de voz, baixava mais, deixava o meu tom de voz mais baixo do que o normal. E conversava com ele ali, sem fazer cara feia, para que ninguém percebesse ou soubesse o que estava acontecendo. Entendeu? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com outro funcionário e o rapaz que eu precisava conversar, chamar ele a firme, chegou. Aí na hora que ele chegou, sentou, o outro não saiu da sala. Eu virei para o outro e disse, você dá licença um instantinho? Que eu gostaria de conversar em particular? Aí o outro funcionário ficou meio assim, sem graça, né? Eu só um instantinho que eu vou conversar com o meu amigo aqui. Ainda falei com o meu amigo aqui. Aí ele saiu, eu fechei a porta. Eles me adoravam. Quando chegava o final do mês, dia de pagamento, eles traziam um bolinho para mim, sanduíche, refrigerante, sabe? Que era dia que eles tinham que prestar conta, eu ganhava um monte de presente. E eles sempre tinham um e falavam, dona Rode, a gente gosta de... Porque mesmo quando a gente faz coisa errada, a senhora sabe como falar com a gente. Então eu tinha todo cuidado na hora de chamar a atenção de alguém, baixava meu tom de voz, porque a maioria eram homens, até mais velhos do que eu, tinha 20, 21 anos. Então não ia, né, falar com um homem de 40, 50, 60. Então eu chamava de senhor, quando tinha mais de 30, 40, eu chamava de senhor, falava baixinho, dizia, olha só o que você fez, você precisa ir lá corrigir isso. Ele, não, a senhora pode deixar que eu vou. Aí depois, eu, muito obrigado, ele saía rindo, eu saía rindo, ninguém sabia. E eu era firme muitas vezes com ele. Mas é o que ele está dizendo aqui. Você pode falar com energia e seriedade com alguém sem gritar, sem falar palavrão, sabe? Sem ser rude com as pessoas.
Porque se você dá um tratamento violento, achando que porque a pessoa fez algo errado, você deva agredir, falar alto, chamar atenção, desmoralizar, isso é perigoso. E é muito perigoso. E no caso do médium que você pega fazendo algo errado, você também tem que tomar cuidado, entendeu? Então ele diz aqui, se ele for o médium, comprovadamente um médium fraudador, precisará ser tratado com certa energia, nunca, porém, com rudeza ou agressividade. Está realmente fraudando? Quer dizer, descobriu-se que o médium está realmente fraudando? Por quê? Por exibicionismo, vaidade, desejo de agradar as pessoas? Porque às vezes o médium é vaidoso. De repente, naquela noite ou naquele dia que ele está na reunião, ele não dá nenhuma comunicação. Aí ele quer agradar, ele quer mostrar que ele é bom. Então, pode ser que ele faça isso. Aí ele diz, a despeito de fraudes eventuais ou costumeiras, tem ou não faculdades mediúnicas autênticas? De repente ele não é. Ele não é psicofônico, mas ele finge que é. E às vezes a direção da casa não percebe que ele não é, acredita que ele seja. Como ajudá-lo a livrar-se dos seus defeitos e fraquezas, a fim de tornar-se um médium confiável? A história do espiritismo registra episódios em que médiuns dotados de excepcionais e comprovadas faculdades mediúnicas recorreram também a fraudes, como a legendária Eusápia Paladino, uma média famosíssima no início do século, final do século XIX, início do século XX. Ela era médium de verdade, muito famosa, que produziu fenômenos incontestáveis, fenômenos verdadeiros, sob as mais severas condições de controle, perante cientistas atentos e geniais, mas que também produzia, por fraude, ridículas imitações facilmente detectáveis. Então, ela era uma médium famosa, produziu fenômenos fantásticos de materialização, desmaterialização, mas que houve algumas vezes que ela produziu fraudes tão ridículas que as pessoas facilmente perceberam que eram fraudes. Por que isso? A gente não sabe. Talvez por vaidade. Entendeu? A gente não sabe por quê. Porque médium verdadeira ela era. Mas, de vez em quando, ela fez esse tipo de coisa. Atenção, porém, para um pormenor importante, que tem sido muito negligenciado nas discussões acerca da mediunidade. O fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo. Porque tem muita gente que acha que o animismo é uma fraude. E ele está chamando a atenção aqui. O fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. Então, quando o médium, mesmo inconsciente, está produzindo um fenômeno anímico inconsciente, isso não quer dizer que seja fraude, tá? E ele diz aqui, não é o espírito do médium que o está produzindo através do seu próprio corpo mediunizado, para usar uma expressão dos próprios espíritos, mas o médium, como ser encarnado, como pessoa humana, que não está sendo honesto, nem com os assistentes, nem consigo mesmo. Então, olha só, não é o fenômeno fraudulento, não é o espírito do médium. O médium entrou no estado alterado de consciência. Então, esse espírito, né, o médium está em transe,
esse espírito vai fraudar. Não, não é o espírito do médium que está produzindo através do seu próprio corpo mediunizado, tá? A fraude, ela é realizada pelo homem desperto, que finge que está em transe. Porque o animismo é o espírito, né? Vamos dizer que eu fosse uma médium psicofônica, né? Ativa. E aí um dia eu entro em transe e o meu espírito, vamos dizer assim, não a minha personalidade, o meu espírito começa a dar uma comunicação, falando de coisas, de outras vidas, tanto é que ninguém repara que sou eu mesmo. Mas vamos dizer que quem está lembrando de uma época que eu fui uma guerreira, não sei o que lá, e está falando um monte de coisa. Está tirando lembranças do seu inconsciente. Mas o pessoal pensa que eu estou dando uma comunicação de um outro espírito. A fraude não acontece assim. A fraude é o quê? Eu, no estado de vigília, fecho os olhos e começo a falar um monte de coisa, fingindo que estou mediunizada. Isso que é fraude. Tá? Nesse caso também o médium já vai já com esse pensamento, né? Não, fingir. Pode ser. Pode acontecer que ele seja um médium assim, bastante conhecido na casa. Nossa, tá sempre dando comunicação, toda comunicação. Aí chega lá um dia na mesa, ele não consegue dar comunicação. Por algum motivo. De repente ele não passou bem a semana. E ele, para fazer isso, dá para perceber que ele não tem um caráter muito bom, né? Ele não é lá essa coisa toda, em uma questão de moral. Aí ele tá lá. Vem a prece, ele fica esperando, e nada. Aí ele diz, eu não vou ficar aqui sem dar comunicação. Aí ele simula. Talvez se ele desse a comunicação, naquele dia, ele não fizesse isso. Como ele não quer chegar no fim da reunião e o pessoal fica perguntando para ele, o que houve, fulano? Que hoje você não deu comunicação, você está com algum problema? Então ele não quer que as pessoas fiquem achando que ele está com algum problema, e aí ele simula. Para uma pessoa simular alguma coisa, pode ter N motivos, né? Lá na cabeça dela. Então o que ele está dizendo que na fraude não é o espírito daquele médium, é a personalidade, é a pessoa mesmo, tá? Não é um espírito desdobrado que faz fraude. É a pessoa mesma, tá? É o que ele diz aqui. O médium, como ser encarnado, como pessoa humana, que não está sendo honesto, nem com os assistentes, se for uma reunião como tinha antigamente com assistente, nem consigo mesmo. O médium que produz uma página por psicografia automática, com os recursos do seu próprio inconsciente, não está necessariamente fraudando, e sim gerando o fenômeno anímico. Então, a psicografia automática é aquela que ele escreve a mensagem tirando conteúdo dele mesmo, do inconsciente profundo. Ele entra no estado alterado de consciência e, de repente, ele faz uma prece e começa a ficar em transe. E aí ele libera alguma coisa do inconsciente dele, algum fato, algum tema, e aquilo vem à mente dele. E ele escreve. Isso é fenômeno anímico. Não é uma fraude, entendeu? Não é uma fraude. Aí ele diz aqui, é seu espírito que se manifesta. Só estará sendo desonesto e fraudando se desejar passar a sua comunicação por outra, acrescentando-lhe uma assinatura que não for a sua ou atribuindo-a deliberadamente a algum espírito desencarnado. Aí, ele psicografou. Vamos dizer que ele tenha psicografado mesmo no fenômeno anímico. Psicografou. Até aí tudo bem, não é fraude.
Foi um fenômeno anímico. Mas se depois, terminada a reunião, ele lê a mensagem e diz assim, poxa, o espírito não assinou. Porque tem mensagem que o espírito não assina. Ele diz assim, se eu levar essa mensagem que alguém escreveu, às vezes nem ele sabe que foi ele mesmo, sem o nome, não vão querer. Eu vou botar aqui, ó, Paulo de Tarso. Aí ele está fraudando. Porque ele não sabe quem foi que mandou a mensagem, ele não sabe que espírito, se foi um espírito, ele não sabe se foi ele mesmo. Ele recebeu uma mensagem, mas no momento que ele bota o nome de alguém, aí ele está fraudando. Uma assinatura. Entendeu? Não é a mensagem que ele fraudou. Porque a mensagem pode ter sido boa, mesmo sendo dele. Mas ele está fraudando uma assinatura. Entendeu? Sem nenhum receio infundado ou temor de estar oferecendo argumentos aos negadores contumazes da sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, Delane, quer dizer, Gabriel Delane, lembra claramente que... Aí aqui ele vai ter uma mensagem do Gabriel Delane. Nas sessões espíritas, ao lado de médiuns verdadeiros, há também automatistas, que escrevem mecanicamente e sem consciência. Por quê? Porque eles estão em transe, num estado alterado de consciência. E sem consciência aparente do conteúdo intelectual da mensagem. Então, você pode ter, numa reunião mediúnica, um médium que está ali escrevendo uma psicografia de um amigo espiritual e um outro que está numa escrita automática, escrevendo uma mensagem que vem essa informação dele mesmo, que é um fenômeno anímico, mas sem ter consciência que é ele que está escrevendo, tá? Durante muito tempo, tem faltado aos espíritas um critério que lhes permita proceder a uma triagem entre as comunicações verdadeiras e as produções subconscientes do médium. Então, até hoje, na casa espírita, falta um grupo para analisar as mensagens, para até você verificar se a mensagem é boa, se a mensagem não é boa, se a mensagem é verdadeiramente mediúnica, se a mensagem é anímica. Antigamente, muito tempo atrás, você tinha até nas editoras que publicavam livros, um grupo que quando um escritor chegava e trazia um livro, um manuscrito, esse grupo lia, analisava e via se o conteúdo do livro era bom ou não. E só depois publicava. Às vezes levava 1, 2, 3 anos para publicar. Hoje não. Hoje já não tem muito desse cuidado. Então tem muita gente, ou médio, ou mistificando, ou não mistificando, que chega numa editora, entrega um manuscrito, eles olham assim, muito por cima, botam uma capa bonita e publica. Entendeu? Não se tem mais esse cuidado. Aí ele diz aqui, o critério recomendado pelo pesquisador francês, quer dizer, pelo pesquisador Gabriel Delane, é o mesmo de sempre: submeter a atento exame crítico os textos produzidos a fim de separar o joio do trigo. Então, Gabriel Delane fala sobre isso. É necessário fazer uma análise criteriosa de todas as mensagens que vêm do plano espiritual ou não. Até então, você não sabe que é anímica. Então, você pensa que vem do plano espiritual, que vem de um desencarnado. Então, é preciso analisar tudo que vem, tudo que chega. Vem dos espíritos. Seja anímico ou não, a pessoa saiba ou não, tem que analisar. Aí ele diz aqui, sem isto, acabam sendo aceitas
como revelações do mundo espiritual tolas fantasias subliminares produzidas pelo próprio médium. Por exemplo, tem um livro aí, um médium, esse médium passou por uma série de problemas, não convém dizer o nome. E ele, no início do trabalho, há muitos anos atrás, era um médium espetacular. Inclusive, trabalhou durante muitos anos ao lado de Chico Xavier. Mas, alguns anos depois da morte do Chico, esse médium começou a publicar uns livros bastante estranhos. Muito estranhos, né? E ele assinava essas obras com o nome de um outro espírito já bastante conhecido, né? Que quando encarnado fez um trabalho seríssimo. Dois espíritos que quando estavam encarnados fizeram um trabalho maravilhoso. E depois que chegaram do plano espiritual, esses dois espíritos também publicaram livros maravilhosos através dele. Mas depois de alguns anos, esse médium começou a ter problemas. E ele continuou publicando obras com o nome desses espíritos que ele publicava no passado, mas que hoje já tem quase certeza que os espíritos que acompanhavam ele no passado, quando ele se desequilibrou, não estavam mais com ele. Mas ele continuava assinando o nome deles. E pela seriedade desses espíritos, nas primeiras obras que ele publicou, quando você vê as novas obras, você diz, não pode ser o mesmo espírito. Era como se, vamos dizer que Chico estivesse vivo ainda. Emmanuel mandou uma variedade de obras através do Chico. De repente, o Emmanuel começa a escrever um monte de besteira. Aí você diz, o que houve com o Emmanuel? Antes eram obras sérias, agora escrevendo besteira? Será que é o Emmanuel ainda? Entendeu? Será que é o Emmanuel ainda? Era o caso. Será que eram esses espíritos que ele psicografou no passado que estavam ainda com ele? Ou ele botava só o nome deles? Inclusive, ele chegou a publicar um livro através desse espírito, melhor, que ele dizia ser esse espírito, falando de gravidez do mundo espiritual. Um absurdo. Um absurdo. Que os espíritos engravidavam do mundo espiritual. Entendeu? Mas ele botava lá o nome. Aí uma vez um jornalista espírita, virou-se para ele e disse assim, esse espírito aí, que você assina o nome, é o fulano de tal? Aí ele falou assim, o nome dele é esse, mas eu não disse que é o fulano de tal. Ele quis dizer o quê? Que era um outro que tinha o mesmo nome, mas que ele não disse que era, entendeu? Então aí você percebe o quê? Que o médium estava com problemas, mas queria continuar tendo os livros dele publicados. E aí ele continuou psicografando. Mas de duas uma, ou algum espírito tomou lugar, ou aqueles espíritos que trabalhavam com ele no passado se afastaram dele, e outros tomaram o lugar dele e continuaram assinando o nome dos espíritos antigos, ou ele começou a mistificar fraudulentamente e colocando o nome desses espíritos. Mas que você tinha certeza que aquelas obras não eram daqueles espíritos, com certeza não eram. E é o que ele está falando aqui, entendeu? Se você, ao pegar um livro daquele e ler, não fizer uma análise criteriosa, você vai deixar que essas fantasias, que essas coisas equivocadas sejam publicadas, entendeu? Porque o médium está ali com problema. Ou é um problema espiritual, ou é um processo obsessivo,
que pode ser, ele pode ter entrado num processo obsessivo, até numa subjugação, e o espírito se apoderou dele e está escrevendo um monte de besteira, ou uma fascinação, e ele não consegue se libertar, ou ele mesmo, por ser uma pessoa que está num grave desequilíbrio moral e não quer perder o dinheiro, a fama, as adulações das pessoas, ele não consegue mais receber uma mensagem boa, ele começa a fantasiar, a escrever um monte de besteira. E aí ele continua naquela caminhada dele equivocada, né? Por isso que ele chama atenção para essa análise. Aí continua aqui o Hermínio. Convém observar, contudo, e isto vai por minha conta, agora ele está dando a opinião dele, que a mensagem não é tola somente porque emerge do inconsciente do médium, nem é boa e autêntica porque assegura evidência de ser de origem espiritual. Então ele está dizendo o seguinte, cuidado aqui. A mensagem não é uma mensagem ruim, porque ela vem de um processo anímico, e nem você vai dizer que a mensagem é boa porque vem dos espíritos. Porque tem gente que diz isso. Veio do processo anímico, então a mensagem não pode ser edificante. Veio dos espíritos, vamos aplaudir. Nós não podemos ter esse julgamento. Ele diz aqui, o que vale de fato é seu conteúdo, sua coerência, a elevação de seus conceitos éticos ou filosóficos. Isso merece ser sublinhado, gente. O que vale de fato é seu conteúdo, sua coerência, a elevação de seus conceitos éticos ou filosóficos, ainda que a linguagem possa apresentar-se aqui e ali com algumas incorreções. Então, o que importa numa mensagem não é se ela veio num processo anímico, não é se ela veio do plano espiritual. É o conteúdo da mensagem. São os conceitos éticos ou filosóficos que a mensagem traz. Mesmo que tenha uns errinhos de português. Entendeu? É isso que é importante. É você pegar aquela mensagem, essa mensagem é edificante. É uma mensagem que está levando as pessoas, animando as pessoas, né? Procurando dar uma orientação boa para as pessoas. É isso que você tem que analisar da mensagem. E não a assinatura. Quem é que mandou essa mensagem? Foi o médium tal, pelo espírito tal. E esse aqui? Esse aqui foi do Joaquinzinho da esquina. Não. Do Joaquinzinho da esquina, já sei que não vem coisa boa. Porque, afinal, é o Joaquinzinho da esquina. O que ele pode... E que mensagem ele pode enviar? Agora, aquele é o médium fulano de tal. Tudo que ele escreve é bom. Não! Você não tem que pensar assim. Você tem que ser... Deixa eu ver a mensagem do médiumzão, desse médium grande, famoso, e deixa eu ver a mensagem do Joaquinzinho da esquina. Vamos ler as duas. Vamos ver o teor, o conteúdo da mensagem. É isso que precisa ser feito. Analisar o conteúdo da mensagem. Se tiver um errinho de português aqui ou outro ali, isso não quer dizer nada. Entendeu? Aí ele diz aqui, como o espírito do médium também pode comunicar-se no processo anímico e o faz como espírito, segundo nos assegura a codificação, e não como ser humano, é bem possível que ele tenha uma bagagem espiritual respeitável e uma experiência consolidada por inúmeras vidas que o autorizem a produzir uma comunicação de elevado teor. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, quando uma pessoa entra no estado alterado de consciência, quando o médium está num processo anímico, quem está trazendo aquela mensagem é o espírito, aquele espírito do médium, não é a personalidade. E aí, vamos voltar aqui um pouquinho no nosso livro, vamos voltar
Volta umas páginas até o item 3, que nós estamos no item 5. Vamos voltar no item 3. O item 3 é a palavra dos continuadores. No item 3, vamos pegar o 5º parágrafo do item 3, que diz assim: não há... Conseguiu achar o 5º parágrafo do item 3? O 5º parágrafo diz assim: não apenas julgo o critério. Achou, Márcia? Achou, Ana? É o 5º parágrafo do item 3. Ana Constantina, achou? E volta umas 3 páginas, porque a gente está estudando o item 5. É para voltar para o item 3. O item 3 é o item que fala a palavra dos continuadores. Depois que você achar o item 3, você procura o 5º parágrafo. Achou o 5º parágrafo? Ele diz assim: não apenas julgo o critério demasiado rígido, mas também inadequado, porque dificilmente conheceremos com segurança o vigor intelectual do espírito do médium, ou seja, da sua individualidade, em contraste com seu conhecimento como ser encarnado, na faixa da personalidade. Aí ele vai explicar isso que ele leu. Em outras palavras, o médium pode ser um espírito de elevada condição intelectual, ainda que, como encarnado, seja culturalmente medíocre. É o mais provável, uma vez que a experiência ensina que o acervo mental oculto no inconsciente, na memória integral, tem de ser necessariamente muito superior em volume é quantidade, e qualidade ao que trazemos do limitado âmbito do consciente e do subconsciente, isto é, nas memórias da vida presente, em contraste com os imensos arquivos das vidas anteriores. Então, ele está querendo dizer aqui o seguinte, que você não pode dizer que um encarnado, quando entra num estado alterado de consciência, quando ele começa a escrever uma mensagem, que por ele ser encarnado, a mensagem é de baixo valor. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque quando você entra num estado alterado de consciência, quando você entra num transe, você tem condições de acessar o seu histórico, tudo aquilo que você tem armazenado de conhecimentos das milhares de vidas que você já viveu. Então, às vezes, a pessoa, o médium, vamos dizer que nessa encarnação, o médium seja uma pessoa semi-analfabeta. Não sei por que motivo, ele é semi-analfabeto dessa encarnação. Aí ele entra num desdobramento do estado alterado de consciência e ele acessa o arquivo das memórias dele. Vamos dizer que em encarnações passadas, ele pode ter sido um médico, um engenheiro, pode ter sido filósofo, mas nessa encarnação ele nasceu e não estudou, foi analfabeto. Então, ele, num processo anímico, ele pode buscar no inconsciente profundo informações de medicina, de filosofia, coisas profundas. E aí ele começa a escrever tudo aquilo. Entendeu? Aí a pessoa vai olhar a mensagem e vai dizer assim, não foi dele, afinal, seu Manuel é semi-analfabeto. Entendeu? Oi, pode falar. Um exemplo disso é o Chico Xavier, né? Ele tinha pouco estudo. Perfeito. Né? Mas o Chico, ele pode ter recebido mensagens de outros espíritos, como pode também ter escrito textos dele.
Entendeu? E ele tinha uma grande bagagem, né, Rose? Claro. Então, qualquer um de nós podemos trazer isso. Então, você não pode desqualificar uma mensagem porque é de um encarnado, porque está no processo anímico, porque você não sabe o verdadeiro conhecimento desse médium, desse ser, dessa pessoa. É aquela coisa, né? Você não pode avaliar aquele espírito no seu de uma forma completa por uma encarnação. Por uma encarnação. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz aqui, ó. Como o espírito do médium também pode comunicar-se, nós, como espírito, também podemos nos comunicar. E o faz como espírito, segundo nos assegura a codificação, e não como ser humano. Quando eu entro no estado alterado de consciência, não é mais a personalidade Rose que está falando. Entendeu? Quem está falando é o espírito imortal, com toda a sua bagagem, que já foi Maria, Eulália, Raimunda, Tereza, Priscila, entendeu? É esse espírito imortal que está falando, se eu estou no estado alterado de consciência. Não é mais a personalidade Rose. E é aquele detalhe, é bem possível que esse ser espiritual tenha uma bagagem espiritual respeitável e uma experiência consolidada por inúmeras vidas que o autorizam, quer dizer, que dão a ele condições de produzir uma comunicação de elevado teor, perfeitamente aceitável do ponto de vista doutrinário e moral, e tão autêntica quanto as de origem espiritual, de responsabilidade de seres desencarnados. Então, você pode receber uma mensagem num processo anímico de alto teor doutrinário, sendo de um espírito que está encarnado, mas que produziu aquela mensagem num estado alterado de consciência, entendeu? Aí ele diz que pode ser tão importante quanto uma mensagem de Dr. Bezerra, de Emmanuel, de André Luiz. Aí ele diz aqui, após sensatas e oportunas observações de quem sabe do que fala, Delane acrescenta. Então ele vai dizer aqui que o Gabriel Delane vai trazer uma outra orientação. E ele diz assim, parece-nos, portanto, indispensável lembrar que nós somos mais ricos do que geralmente julgamos. Ele está querendo dizer o seguinte, muitas vezes nós não acreditamos que nós temos esse conteúdo, essa gama de informações em nós. Por isso que ele diz aqui, parece-nos, portanto, indispensável lembrar que nós somos mais ricos do que geralmente julgamos. Porque às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu só estudei até a 8ª série. Eu não tenho muito conhecimento. Essa personalidade atual acredita que o conhecimento dela só vai até uma 8ª série. Mas, na verdade, ela tem uma bagagem muito grande de conhecimento, arquivada do inconsciente. Então, por isso que ele fala, muitas vezes nós nos julgamos, né? Nós achamos que não somos tão ricos assim. Aí ele diz aqui, abaixo da consciência, lá no inconsciente profundo, jaz, quer dizer, está um maravilhoso depósito de documentos inexplorados, que tem algo a ensinar-nos sobre o próprio substrato da individualidade, da qual depende nosso caráter. Então, nós não temos a mínima condição de saber realmente a gama de conteúdo que nós possuímos. Mas uma coisa a gente tem que saber. Eu sei muito mais do que eu aparento saber.
E isso é que a gente tem que ter consciência. Eu não sei o quanto eu conheço, mas eu tenho que saber que eu sei muito mais do que eu aparento. Porque às vezes a gente diz assim, eu sei pouca coisa, eu não estudei muito, eu sei pouca coisa. Isso não é verdade. Você, nessa reencarnação, não teve muitas oportunidades de estudar. Mas, na realidade, o seu conhecimento é vastíssimo. Porque o seu conhecimento, ele é o acúmulo das experiências que você viveu em inúmeras reencarnações. E com certeza não foram poucas. E aqui ele continua. Com o que estamos de pleno acordo. Aí ele concorda com o que Gabriel Delande falou. Ainda hoje, no meio espírita, são muitos os que supervalorizam a palavra dos espíritos. E é verdade, né? E consideram com certa desconfiança, hostilidade mesmo, ou ainda menor dose de confiança, o que provém do ser encarnado. Porque tem muita... Aqui ele está fazendo uma crítica de leve. Ele está dizendo que tem muita gente no movimento espírita que dá mais valor ao que os espíritos falam do que ao que os encarnados falam. Eu, uma vez, estava lendo o depoimento de uma pesquisadora espírita, que ela contou que ela fez um trabalho, preparou um seminário para a casa espírita, né? Então ela disse que ficou, estudou, pesquisou em um monte de livros e no dia ela apresentou o trabalho dela. E todo mundo gostou muito do trabalho dela. Aí ela disse que quando ela estava saindo da casa espírita, veio uma pessoa correndo e virou-se para ela e disse assim, olha, eu gostei muito do seu seminário, mas quem foi o espírito que te orientou e que te deu essas informações todas? Aí ela disse assim, olha, é lógico que eu sei que a espiritualidade nos ampara quando a gente vai fazer um trabalho, mas o que eu escrevi aqui foi fruto das minhas pesquisas, dos meus estudos. Eu não ouvi nenhum espírito mandando eu escrever isso, escrever aquilo. Eu estudei, eu pesquisei, eu preparei o trabalho. É lógico que o plano espiritual sempre ajuda, mas esse trabalho é da minha autoria. Aí a pessoa olhou para ela, sei não, um trabalho tão bom assim, vindo de um encarnado, entendeu? Porque aquela pessoa pensa que para um trabalho ser tão bom, só pode ter sido plano espiritual. Não acredita que o encarnado tem a capacidade de fazer um trabalho desse nível. Por isso que ele fala aqui, né? Aí ele diz assim, ainda hoje no meio espírita, são muitos os que supervalorizam a palavra dos espíritos e consideram com certa desconfiança, hostilidade mesmo, ou ainda menor dose de confiança, o que provém do ser encarnado. Suponhamos, aí ele vai dar um exemplo aqui. Suponhamos, para argumentar, que reencarnado em futura existência, um espírito da competência de Erasto ou Timóteo, né? Então eu vou aqui só lembrar um pouquinho para a gente quem foi Erasto e Timóteo. Erasto e Timóteo foram os espíritos, foram 2 discípulos de Paulo de Tarso, tá? 2 espíritos de Paulo de Tarso, espíritos esses que o próprio Hermínio de Miranda diz que foi a maior autoridade e mediunidade nos tempos de Jesus. Ele diz que Paulo foi a maior autoridade e mediunidade dos tempos de Jesus. Então, Erasto e Timóteo foram discípulos de Paulo, aprenderam tudo sobre mediunidade com Paulo. E esses 2 espíritos, Erasto e Timóteo, eles ficaram, segundo Hermínio de Miranda, eles ficaram responsáveis, tá? Responsáveis sobre os estudos, sobre o fenômeno mediúnico na codificação. Tanto que no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, Kardec faz uma série de perguntas a esses 2 espíritos sobre os fenômenos mediúnicos.
Então, Erasto e Timóteo ficaram responsáveis na codificação por tudo que se referia a fenômeno mediúnico, porque eles foram discípulos de Paulo, que foi o grande conhecedor de mediunidade da época de Jesus. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Vamos supor que Erasto ou Timóteo, Gabriel Delany ou o próprio Kardec, Allan Kardec, produza numa reencarnação futura textos anímicos por psicografia automática, sem nenhuma interferência de seres desencarnados. Então, ele está supondo aqui. Vamos imaginar que daqui a 100 anos, 80 anos, Kardec reencarne. Que Gabriel Delany, que é chamado por Hermínio de o continuador de Allan Kardec, reencarne. Que Erasto e Timóteo, ou Paulo de Tarso, ou Dr. Bezerra de Menezes, reencarne. Tá? Ora, se esses espíritos reencarnarem, certamente teremos a aprender com eles, ante a riqueza de seus conhecimentos e experiências, a que se refere Delany no trecho há pouco transcrito. Seria desastroso rejeitar suas produções apenas porque não se consegue detectar nelas quaisquer sinais de origem rigorosamente espírita. Imagina Allan Kardec, Paulo de Tarso, Emmanuel, André Luiz, Gabriel Delany, Erasto e Timóteo, reencarnando daqui a 80 anos. Aí, de repente, eles, num estado alterado de consciência, Allan Kardec, qualquer outro, escrevam um texto. Imaginem, gente, a gama de conteúdo que um Allan Kardec possui, que um Paulo de Tarso possui, que um Erasto Timóteo, Dr. Bezerra possui. E aí eles produzem um texto anímico. Olha quanto conteúdo esse texto vai ter. Aí a gente vai dizer assim, não vou aceitar, não. Não vou aceitar porque o texto é anímico. Ele não psicografou mensagem de espírito nenhum. Gente, nessa altura do campeonato, imagine um Paulo de Tarso encarnado. Qual é o espírito desencarnado que talvez pudesse dizer que tem mais conhecimento que ele? Só porque ele tá encarnado? Claro que não. Por isso que ele diz aqui, seria desastroso rejeitar uma produção de um espírito desse, se tivesse encarnado, apenas porque você não consegue detectar que ali tem um espírito dando a comunicação, e sim um homem encarnado. Entendeu? Seria um absurdo. É a única diferença que um está encarnado, o outro está desencarnado. Exatamente. Imagine Jesus Gonçalves se ele encarnar. E aí ele começa a produzir livros. Né? Olha a gama de conteúdo que ele tem. Aí vamos dizer que ele entra num transe e ele começa a psicografar. Aí o pessoal aí tem algum espírito com ele. O nome dele não é Jesus Gonçalves, o nome dele pode ser Antônio de Souza, na nova encarnação. E o Antônio de Souza está psicografando. Aí depois alguém diz assim, não tem nenhum espírito, porque eu sou vidente. E eu vi que não tem nenhum espírito perto dele. Isso aí é animismo. Tudo que ele está escrevendo é conhecimento dele. Aí você vai dizer, não quero, não acredito. O Antônio de Souza é um padeiro, semi-analfabeto. Como é que ele está escrevendo tudo isso? Isso é animismo, ele está inventando tudo isso. Não. Ele foi Jesus Gonçalves, tem várias vidas, tem uma bagagem fantástica de informação. Ele está passando essa informação dele. Não, eu só aceito se tiver um espírito, um desencarnado aí. Isso é ignorância, é isso que ele está querendo dizer. Que nós, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, temos uma bagagem intelectual muito grande. Por isso que aqui em cima Gabriel Delany disse, parece-nos, portanto, indispensável lembrar
que somos mais ricos do que realmente julgamos, geralmente julgamos, tá? Porque tem muita gente que se menospreza. Tem muita gente que diz: ah, eu sou ignorante, eu não sei muita coisa. Nessa encarnação, ele pode ser, entre aspas, ignorante no sentido de ter tido pouca oportunidade de adquirir conhecimento. Mas você não sabe o arquivo mental que a pessoa tem. E arquivo mental significa o acúmulo de conhecimento que o espírito reuniu através das milhares de encarnações que nós já vivenciamos. Por isso é importante estudar, porque você nessa vida, às vezes, realmente, você teve pouco tempo de estudo, mas quando você começa a ler, a pesquisar, a estudar, de repente você se depara com um tema que você lê e diz assim: engraçado, apesar de eu ter pouco conhecimento, ter estudado poucos anos, eu estou lendo essa matéria aqui, esse assunto, que pode ser de psicologia, matemática, ciência, e eu estou entendendo muito bem. E aí você começa a compreender coisas que outra pessoa vai dizer: mas não pode, você não pode conhecer isso. Porque, afinal de contas, você estudou pouco. É que quando você leu aquilo, aquilo acessou uma lembrança que está no seu arquivo. E aí você acessou um conhecimento que você tem, só que você não lembrava que tinha. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ler. Porque você está fazendo links, ou melhor, vamos dizer assim, você está despertando conhecimentos que estão adormecidos no seu inconsciente profundo. Entendeu? Então, quando você estuda, você está tendo a oportunidade de despertar assuntos, matérias que estão no teu inconsciente profundo. E quando aquilo desperta, aquilo vem para o consciente. E aí você começa a lembrar. E isso vai facilitar o teu aprendizado de determinados temas. É muito interessante. Por isso que o estudo é uma coisa maravilhosa. Porque ele tem essa capacidade de abrir portinhas. Vai abrindo portinhas, 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 e isso tudo vai voltando. Entendeu? É como se aquele conhecimento que estava lá dormindo despertasse e começasse o quê? A subir para o nosso consciente. E daqui a pouco você está dando aula de um assunto do qual você, aqui nessa vida, um pouco estudou, mas que ele está arquivado no seu inconsciente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Que nós vamos dar uma paradinha por aqui. Sobre isso. Por isso a importância do estudo dentro da doutrina, Rose. Sim, justamente em relação a essas coisas, né? Dentro de tudo isso. Porque nós não estudamos só doutrina espírita, né? Nós estudamos várias matérias: história, geografia, ciência, biologia, filosofia. E tudo isso nós estudamos. Mas eu estou falando em relação, assim, para esclarecer as pessoas, porque às vezes pelo seu orgulho, né, a sua vaidade, não consegue enxergar, né, a capacidade que o ser humano tem. Exatamente. Então você não, como diz o outro, você não pode julgar um livro pela capa. Você não pode julgar um livro pela capa. Porque mas você não sabe do conhecimento que aquela pessoa verdadeiramente tem. Fala, Márcia. Eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar. Não tem nada a ver com a aula, não. Tem a ver com o trabalho. Quando eu dou passividade, eu consigo ver as cenas. Uhum. Se eu soubesse fazer o retrato falado, eu desenharia cada um deles. Por que isso acontece? É um tipo de mediunidade que você tem que permite a você esse tipo de coisa. Entendeu? A Ivone também fazia isso. Vários médios conseguem fazer isso. É um tipo de mediunidade que a pessoa tem que permite a pessoa
ampliar um pouco mais. Ela não só ouve, porque tem o médium que ouve o que o espírito está ali narrando, e tem outros que conseguem, além de ouvir, perceber a cena. É como se o espírito fosse falando e na frente dele vai aparecendo uma tela. É como se eu estivesse lá presente, vendo o que aconteceu. Cinema, tem um lance que parece um cinema. Tem uns médios que são assim. O espírito vai falando e ele vai vendo na frente dele uma tela onde os fatos vão sendo desenvolvidos. Já tem outro que, conforme o espírito vai falando, é como se ele se inserisse, ele fizesse parte daquele fato. E ele estivesse vivenciando aquilo. Entendeu? Então, são tipos de mediunidade. A dona Ivone Pereira, nós vamos estudar, assim que a gente terminar de estudar o livro Memória Suicida, nós vamos começar a estudar na segunda-feira, por volta de 5h25, 5h30. É no horário do livro Memória Suicida. Seria um bom estudo para você também, Márcia. Eu até anotei o nome do livro para comprar. Devassando o Invisível. Nesse livro, ela vai trazer vários fatos, que a dona Ivone também tinha isso. A dona Ivone, ela ouvia, às vezes ela só ouvia e ia escrevendo o que ouvia. Outras vezes, ela via, como se tivesse uma tela na frente dela, os fatos que iam acontecendo. Outras vezes, ela estava dentro da história, como se ela fosse uma personagem da história, principalmente quando aquilo tinha relação a ela. Então, são modos, são facetas da mediunidade. Entendeu? Tem momentos que eu não vejo o espírito, mas vejo o local. Você entende? Não. Entendo. São facetas da mediunidade, né? Cada um tem uma mediunidade de uma forma. Tem uns que só ouvem, tem outros que só veem a cena, tem outros que se veem dentro daquela situação. Então, são vários tipos de mediunidade que a gente apresenta. Por isso que esse estudo dessa obra, Devassando o Invisível, é muito importante, que a dona Ivone ela vai trazer tudo isso muito bem explicadinho, porque ela tinha uma mediunidade fantástica, né? Maravilhosa, e ela deixou isso tudo muito bem escrito, explicado nas obras dela. E esse estudo é muito bom para quem trabalha na mesa mediúnica. Então, gente, nós vamos parando por aqui, tá? Semana que vem, quando eu começar, eu vou dar uma retrospectiva, porque hoje, infelizmente, nós tivemos muito poucas participantes. E daqui para frente, continuando, as pessoas vão ficar meio perdidas, até porque eu não fiz PDF, né? Então, vou ter que voltar um pouquinho, não muito, um pouquinho, para poder as pessoas compreenderem o que nós estudamos hoje, porque foi uma coisa muito importante para quem está estudando mediunidade. Por isso que é importante a gente ter uma assiduidade, acompanhar, para a gente não se perder, porque esses temas da diversidade de carinho são maravilhosos. Realmente, o Hermínio Miranda, ele é um doutor, podemos dizer, nessa área da mediunidade, tá? Um doutor mesmo. Muita experiência, muitos trabalhos realizados, e ele tem muito, Sueli Caldas Schubert, né? Tem muito, o Gabriel Delane, tem muito para a doutora Marlene Nobre também, tem muito para nos ensinar acerca da mediunidade. Então, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Márcia, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Posso sim, Rose. Com os nossos pensamentos elevados ao Pai, esse Pai maravilhoso, de amor, ao nosso querido Mestre Jesus, com muita gratidão, Senhor, por abraçarmos essa oportunidade de estudo, onde só nos acrescenta, onde somos iluminadas para o nosso caminhar do dia a dia. Abençoe nosso estudo, abençoe a nós, encarnados e desencarnados que aqui estiveram para estudar junto de nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Daqui a 15 minutos a gente retorna para o estudo dos ensinos de Jesus, tá bom, gente? Vamos dar uma paradinha aí um instantinho.